Olá, povo sobrevivente de Itaocara, sejam todos muito bem-vindos ao perfil Alessandro Moreno, Integração Itacast. Foi-me enviado um vídeo do discurso do vereador Jaderson Aleixo após a sua liminar que lhe garantiu o retorno ao cargo, ao exercício, inclusive, presidente da casa. E eu irei fazer alguns apontamentos no exercício do meu direito como comunicador, cientista político com artigos publicados, 5 livros bem vendidos no Brasil, sobre o assunto, baseando-me em um método muito empregado hoje em diversas ciências sociais, indiciarista, sim, de Carlos Ginzburg. E, portanto, a partir dessa análise irei tentar alertar o cidadão itaucarense como é muito importante você procurar o mínimo de indício na história, na biografia e na vida daqueles que vocês pretendem, de fato, buscar para a representação. Portanto, trato de uma análise absolutamente paradigmática em indiciarismo. Vamos lá. Neste vídeo, o vereador fez alguns discursos. Entre estes discursos está o fato de que ter conseguido o relaxamento da sua prisão domiciliar possa ter ali a garantia da presunção da inocência, o que, na verdade, a presunção da inocência já faz parte, propriamente, integrante do próprio direito do acusado, do denunciado, do investigado, seja lá como for. A ação de relaxamento da própria prisão preventiva, ela se dá por excesso de prazo ou expectativa do próprio excesso de prazo. E, portanto, de acordo com o Código de Processo Penal, evidentemente, é preciso que haja o relaxamento da prisão. E não porque se pressupõe que, no âmbito desse processo, se pense que tal acusado, investigado, processado, seja inocente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, portanto, não há de se falar de que a prisão foi relaxada porque se vislumbrou a inocência, porque no processo não tinha nada que, de fato, pudesse levar ao convencimento do juízo. O convencimento do juízo já aconteceu na primeira instância, com a denúncia do MP e do próprio juiz da comarca da Vara Única de Itaocara. Dali para frente, o que se busca a ação procedimental de mérito da ação em si, processual, para se vislumbrar quais as medidas, sobretudo até cautelares. E, portanto, liberdade provisória, medidas cautelares pessoais dentro de normas fundamentais, se baseia simplesmente dentro de princípios do Código de Processo Penal. Portanto, esta foi a primeira mentira do vereador depois do retorno. Não, o relaxamento de prisão não se confere com base exclusivamente porque não houve indício de que o mesmo pudesse estar associado a uma quadrilha, e sim porque há uma expectativa de protelação, perigo e mora propriamente do preso domiciliar que conseguiu a conversão de uma cautelar. E, portanto, vai acontecer o que se denomina o relaxamento de prisão, seja ela tendo sido convertida ou não. Então, primeiro é que a gente está falando de mérito. Mérito onde? Em prisão preventiva ou em o relaxamento de uma cautelar para uma prisão domiciliar e, consequentemente, também, evidentemente, para o relaxamento da própria prisão domiciliar. Tudo isso, inclusive, está na própria jurisprudência, sob pedido de relaxamento de prisão. Ora, seria evidentemente algo incompatível e, portanto, não se fala. Pode acontecer de lá na frente haver uma não condenação? Pode, mas não é por isso que a prisão foi relaxada. Então, primeira mentira daquele que me chamou de mentiroso. Vamos então agora para mim
ao que é mais interessante. Foi me enviado um vídeo em que em cada, vamos dizer, estrutura frasal, o vereador usava o nome de Deus. Deus me trouxe, Deus me ajudou, Deus fez justiça. Então, vamos aqui assistir o vídeo que me foi enviado para que a gente possa entender de fato o que foi. E eu fiz um ajuste para deixar o vídeo um pouco melhor, ok? Para que a gente possa entender realmente o que aconteceu. Então, vou pegar o meu retorno aqui e vamos analisar como funciona o discurso político dentro da perspectiva indiciarista em Machado de Assis, ok? Sim, Machado de Assis, verossimilhança fantástica e o discurso político, em que Machado de Assis deixa muito claro que o político sabe que o seu discurso é mentiroso, mas é o único que precisa ser verdadeiro. Vem comigo. É importante que eu agradeça primeiramente a Deus. Esse é um dos pontos muito importantes. O que mais nós vemos no cenário da política brasileira são pessoas atribuindo tudo a Deus. Isso aqui não é uma questão de fé. Se for, é teologia. E teologia é minha praia, ok? Teologia é minha praia. E aberta a debate com qualquer um, não é da cidade não, do Brasil. Tudo bem? Ok? E é claro que minha teologia é uma teologia histórico-crítica, sobretudo indiciarista, também do ponto de vista da ciência da religião ou da própria teologia em si. Portanto, veja, eu não me surpreendo de que pessoas usem tanto o nome de Deus e que na Câmara de Vereadores se abra tanto a Bíblia e se faça oração. Mas a grande verdade é que, em se falando do parlamento brasileiro de modo generalizado, é onde mais se ouve o nome de Deus e menos se vê ética e moral. O político é o único que sabe que está mentindo e que, portanto, é verdadeiro, porque sabe que sua mentira é uma mentira verdadeira. É por ele que eu estou aqui. Isso, constantemente você, de fato, irá ouvir, evidente, por parte de quem está ali. Deus chama desembargador, Deus chama dinheiro. Hoje, tudo neste país é movido. Se Deus, na verdade, foi quem agiu de uma forma tremenda para poder fazer com que esse vereador retornasse, eu posso dizer que isto não é justiça, isto é castigo para Itaocara. Não é justiça, isso é castigo, porque afinal todos sabem que o povo desta cidade, sem generalizar, se prostitui nas portas de políticos para receberem a sua mesada eleitoral. Então, por favor, menos, porque o Alessandro está aqui. É por conta dele que eu estou aqui. Eu acho muito interessante, né? É um direito. Aqui eu não estou questionando o direito de crer. Eu estou apenas mostrando para você, como diz Rubem Alves, senhor vereador, por trás de todo discurso existe um eu que se oculta e quase sempre se pensa este eu como algo tenebroso. Rubem Alves. É pela justiça e pela bondade de Deus. E agora vem algo interessante, minha gente. Deus é desembargador, dinheiro é a oração. Porque, de fato, ele sabe de todas as nossas falhas. E na cidade de Itaocara, eles cooptaram o secretário de saúde da época, cooptaram o presidente da Câmara Municipal. Mas ele... Calma, não fique nervoso. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. O judiciário brasileiro trabalha minimamente, tecnicamente, com indício. Sim, com indício. E é por isso que existem princípios, sobretudo no que diz respeito ao direito criminal, ao direito penal, tá? Existem indícios. Então o MP, Ministério Público, o juízo de primeiro grau, lá em cima vai se julgar questões procedimentais, processuais, que vai se analisar, de fato, o processo inicial. Isso é simples, ok? Se na verdade, para vocês terem uma noção, tudo isso não houvesse indício de envolvimento do presente vereador, olha, gente, sinceramente, ele não teria sido preso, ok? Não teria mantido a prisão domiciliar por um bom tempo, e ela relaxou, não foi porque ele é inocente, relaxou porque, na verdade, sob a presunção de inocência, protela-se o prazo recursal, e segundo o Código de Processo Penal,
tem que se relaxar à prisão, porque estamos falando de liberdade, ok? E que não se esgota os recursos. Deu para você entender? Ok. Eu já falei sobre indúbios pro réu, presunção de inocência, devido processo legal, tudo que tem direito, tá bom? Conhece todo o coração de cada cidadão. E ele conhece o meu. A contratação direta realizada, eles se valeram do secretário de Saúde e da atuação do presidente da Câmara. E é por isso que eu estou aqui. Ladrão! Bem, de acordo com os autos do processo iniciais até o presente momento, sim, baseando-me naquilo que rola todo o processo, sim, o presente vereador para o judiciário está, sim, ainda sendo processado por crimes que envolvem vários tipos penais. Agora vamos ao que interessa, que é o mais importante, porque é refutar, mostrar a falsa moralidade por trás de um discurso teológico. Olha, muito se usa o nome de Deus para tudo. Deus me colocou, Deus me tirou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Deus é justo. Na verdade, repito em Machado de Assis e Rubem Alves, o discurso político oculta um eu, e este eu quase sempre é o eu da promiscuidade. Então, vamos pensar sobre, inclusive, aliados partidários ligados a uma mesma agremiação que usaram o nome de Deus. Inclusive, alguns estiveram aqui em Talcara. Eu recebi, como foi o caso do governador Witzel. Quando terminou seu discurso no Trevo, eu disse, não dou 2 anos para ele ser preso. Ah, eu não falei isso? Veja lá no meu blog que tem esse vídeo na hora que eu falo, não dou 2 anos para ser preso. Porque, na verdade, nunca se viu tanto evangélicos sendo presos no mundo da política do que em toda a história da política brasileira, antes do envolvimento dos evangélicos ou católicos que usam o nome de Deus. A coisa tá feia, hein? Vem comigo, Brasil. Vem, talcarense. Este você conhece, não conhece? Sim, este aí, gente, imagina quem é. É o tal pastor Everaldo. Aí, ao lado de Bolsonaro, todos esses são pastores evangélicos, entre eles o Milton Ribeiro, que desviou mais de 30 milhões da educação. Este é o Eduardo Cunha, que dizia sempre, o nosso povo merece respeito. Ah, entendi. Este, olha, também pode-se dizer que Deus ajudou, porque diante das questões processuais e de direito, teve a prisão também relaxada. Aliás, não foi só ele, foi Cabral. Cabral foi inocente? Foi? Cabral foi inocentado? Cabral é inocentado? É mesmo? O Witzel, que foi cassado, hein? Foi o Everaldo, entre outros. Eu tenho aqui uma lista de nomes, mas o vídeo ficaria muito longo. Foram vários, não foram poucos, que ao terem o relaxamento de prisão, ganharam, vamos chamar, remédios constitucionais que empregaram esse mesmo discurso. É importante que eu agradeça primeiramente a Deus. Mas não tem Deus e nem o diabo. O que se tem, simplesmente, nada mais do que um simples discurso, que se reveste de uma aparente moralidade. Mas no pano de fundo, o que se tem por trás é, de fato, a promiscuidade. E, portanto, é justamente com base em uma metodologia científica, indiciarista, que eu posso dizer para você que o cenário político italcarense continua, de fato, nessa integração de alternância de titularidades no poder entre corruptos, denunciados, investigados e que vão usar o nome de Deus. E não há de admirar-se de que, na próxima sessão, abram a Bíblia novamente e façam uma oração do Pai Nosso. Talvez devesse, pelo menos, ter a hombridade de se abrir a Constituição da República Federativa, porque, na verdade, é sobre ela que nós defendemos os nossos direitos, e não sobre a Bíblia.